Olá, sejam bem-vindos ao 21 Trading Coaching. Eles falam Douglas Suchinski. Esse é o nosso tradicional informativo semanal para índices internacionais, valendo para esta semana de 20 a 24 de janeiro de 2014. Lembrando que esse informativo é totalmente patrocinado pelo nosso aplicativo aí para celular e também para o escritório do seu computador. Você pode fazer o download desde o Google Play ou através da nossa página 21tradingcoach.com. Aí você dando clique na bandeirinha do Brasil estará em português. Esse é o nosso aplicativo. Você poderá ir provar durante 10 dias. Aqui é onde estarão sendo lançados os nossos as nossas operações, né? Então você receberá ao vivo e em tempo real as nossas operações diretamente no seu celular e também no seu computador. Vamos então aqui com o nosso calendário econômico. Temos uma segunda-feira bastante movimentada, principalmente na China, onde nós temos aí 1 da manhã, horário de Brasília, PIB chinês trimestral e anual, e também produção industrial da China anual. Já na seção europeia temos aqui às 6 da manhã índice de preços ao produtor, famoso PPI para a Alemanha, e também às 20h45 na Nova Zelândia, IPC trimestral, uma sessão bastante tranquila, sem muitos fundamentais aí nesta segunda-feira. Já na terça-feira temos vários fundamentais aqui de médio impacto, por exemplo, às 9 da manhã, índice de condições atuais da Alemanha, percepção econômica alemão, às 9 também percepção econômica da zona do euro. Às 10 da manhã na Inglaterra, tendências dos pedidos da indústria, vendas de manufaturados mensal no Canadá, e às 12h30 também vendas do atacado mensal. E fechando a sessão às 22h30 na Austrália, temos percepção do consumidor, índice de preços ao consumidor, IPC trimestral, e também IPC ajustado. Seriam essas as principais notícias. Já na quarta-feira temos aqui no Japão, coletiva de imprensa do Banco Central japonês, o horário ainda a definir. Às 8h30 na Inglaterra temos alteração no registro para o seguro-desemprego, atas da reunião às 8h30, e também índice da média de ganhos mais bônus, além de taxa de desemprego às 8h30. Já na sessão americana, às 14 horas, temos taxas de juros canadense e relatório da política monetária do Banco Central canadense. Quinta-feira, começamos às 00h45, PMI de manufatura chinês, notícia de alto impacto, muita volatilidade, aí, principalmente nos commodities. Às 7 horas, às 4 da manhã, também temos relatório mensal do Banco Central japonês. Às 7 da matina, índice de serviços francês. 7h30, índice de fabricação da Alemanha, PMI de serviços alemão também. Às 8, PMI manufatureiro e índice de serviços na zona do euro. Às 10 da manhã, pesquisa no varejo para a Inglaterra. No Canadá, meio-dia e meia, vendas no varejo e também vendas no varejo sem veículos. Nos Estados Unidos, meio-dia e meia, também pedidos de desemprego. Às 14 horas, vendas de casas existentes e também vendas de casas existentes mensal, as principais notícias na quinta. Já fechando a semana na sexta-feira, temos aqui às 8h30 aprovações de hipotecas para a Inglaterra. No Canadá, meio-dia e meia, IPC mensal e anual, IPC subjacente mensal e anual, e finalizando às 18 horas, produção industrial da Argentina. Essas seriam as principais notícias para esta semana. Muito bem, vamos começar então aqui com o Standard & Poor's. O Standard & Poor's, vemos que no semanal segue lateral, não conseguiu fazer o movimento que esperávamos. De fato, esperávamos já o desenvolvimento desse pivô, porém deixando essa cauda longa, poderia seguir executando este padrão de continuação altista no mensal, e veremos se o Standard & Poor's realmente terá forças para chegar aos 2.000 pontos. Primeiro objetivo aí 1.900, veremos se chegará aos 1.900, totalmente bullish, ainda que o movimento esteja bastante esticado, sobrecomprado, tendência madura. Realmente seria entrar num padrão aqui com o movimento tão esticado, numa operação tipo swing, realmente não seria uma boa ideia. Esperaríamos uma correção para buscar alguma coisa em trade, um day trade. Já no diário, vemos que confirmando aqui, em caso de que faça uma correção mais profunda, seria um triplo teto e teria espaço para se manter nessa lateralidade aqui entre os 1.812 e os 1.846. Está se movimentando o Standard & Poor's nessa faixa de preço. Se fazer a ruptura e apresentar um throwback acima, você poderia avaliar uma operação compradora a curtíssimo prazo nesse Standard & Poor's. Seguimos já com o Nasdaq. O Nasdaq, vemos que no semanal já executou o Higher Low, pivô de alta, cumprindo com a condição de desenvolvimento do pivô, ainda que não tenha conseguido fechar acima dos 587. Tem espaço, veremos se chegará aos 3.700 pontos. Esse
Nasdaq 100 no semanal. No diário vemos que a correção ainda é ordenada e tem toda a pinta de que formará um pivôzinho de alta. Veremos se essa correção se manterá de forma ordenada ou será mais profunda. Em caso que seja ordenada, um NATL, um Higher Low seria completamente natural. No 4 horas vemos que segue nessa lateralidade. Eu esperaria a ruptura dos 3.609 ou um seguinte ATL, um seguinte mínimo maior, um pivô de alta no 4 horas para pensar em compras por aqui. Já o Dow Jones vemos que no semanal a correção ainda ordenada já cumpre com a condição de formação do pivô e mais provável é que venha apresentar ou venha desenvolver esse pivôzinho de alta, fazendo este movimento executando o ATL, o Higher Low, né? Porque já temos uma das duas velas à esquerda e logo entraria o desenvolvimento na etapa 2, o desenvolvimento do pivô semanal. Então, no diário, vemos que pode ser apenas uma etapa de reseteio, possível bullish, onde deve voltar a fazer o teste dos 16.533. Está bastante interessante este Dow Jones, porque no semanal está muito bonito. Vamos esperar então, em 4 horas, um padrão de continuação altista, porém muito cuidado com esses pivôs aqui que nós temos. Vejam que temos pivôs aqui e também temos pivôs aqui, várias congestões aí que poderiam fazer com que o preço tenha maior dificuldade de ruptura. Já na Europa, vamos pelo DAX. O índice de Frankfurt, vemos que no semanal já executou o padrão de continuação altista, a famosa P-Formation. Tem espaço agora este DAX para chegar até os 10.000 pontos, veremos chegar até os 10.000 pontos. No diário, a correção ainda é totalmente ordenada, ainda não cumpre com a condição de formação do pivô, porém é o mais provável, enquanto se mantém acima dos 9.645 apresentando um pivô de alta, seria bastante interessante para pensar em compras nesse DAX. Já em Paris, o K40 vemos que no semanal deve fazer a ruptura, confirmar a ruptura dessa zona de resistência entre os 4.325 e os 4.350 acima. Um throwback poderia ser um padrão de continuação altista. No diário, também esperando um mínimo maior, que faça um mínimo maior, um higher low, um pivôzinho de alta com breakout para pensar em compras neste K40. Seguimos com o AUS 200, o índice australiano. Esse AUS 200 vemos que no semanal deixando importante cauda longa, é um fundo ascendente. Agora veremos se fará um topo ascendente. No caso que venha fazer esse topo ascendente, poderá visitar os 5.443, executando assim esse pivôzinho de alta no semanal para este AUS 200. No 4 horas eu gostaria de esperar um mínimo maior ou que fizesse a ruptura dessa região aqui, que tem bastante cluster, bastante congestão neste AUS 200. Totalmente bullish também, no seguinte mínimo maior em 4 horas, o breakout aqui dos 5.300, poderia ser um throwback acima dos 5.300, 4 pontos, poderia ser uma oportunidade de compra nesse AUS 200. Seguimos com o Eurostock 50. O Eurostock 50 vemos que faz a ruptura aqui do semanal, tem zona fluida, deve fazer o teste aí dos 3.315, executando formação em P no semanal. No diário também, possível mínimo maior, esperando o desenvolvimento do pivôzinho de alta para buscar uma compra neste Eurostock 50. Já em Londres, o FTSE, vemos que o FTSE tem um pouquinho mais de espaço até os 6.800, zona de resistência aqui no semanal. Se romper essa região, poderia fazer o teste aí já dos 6.682 pontos este FTSE. No diário, vemos que deve fazer a ruptura dos 6.800 para pensar em compras acima dos 6.800, poderia avaliar alguma possibilidade de compra neste FTSE. E finalizando, vamos com o índice japonês, o índice de Tóquio. O índice japonês vemos que no semanal ainda é um fundo ascendente, deixando uma cauda longa. Veremos se fará um topo ascendente e se voltará a fazer o teste do topo. Todo o topo merece ser testado, veremos se este índice japonês fará o teste novamente. No diário, é um possível bullish sandwich. Eu esperaria um throwback, um padrão de continuação altista em 4 horas ou 1 hora, com um objetivo aqui nos 16.100, poderia ser aproximadamente neste índice japonês. Muito bem, esse é o nosso informativo semanal para índices internacionais. Sou o Jogral Suchinski, um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.